Como eu falei no início do programa, né? Hoje, dia 20 de novembro, é o dia que marca a consciência negra por ser a data da morte de Zumbi dos Palmares, líder daquele que foi um dos maiores quilombos do país, o Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga. Essa data também, pessoal, traz mais visibilidade para um debate que é sempre necessário, o do racismo. Para a gente entender um pouco mais sobre esse crime, eu vou conversar agora aqui no estúdio com o advogado criminalista Alexandre Teixeira. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Obrigado, bom dia a todos que nos assistem. De fato, é uma pauta muito importante, né? Eu estava até conversando aqui fora com a Forlane, que é uma pauta muito importante para o dia e, como ela bem falou, não somente para o dia, mas para todos os dias. Infelizmente, a gente precisa ainda estar batendo nessa mesma tecla. O Poder Legislativo precisa estar atuando as leis para tratar com mais rigor esse tipo de assunto. É uma pauta, de fato, muito importante. Verdade. Vamos lá conversar um pouco, então, sobre esse assunto. Vamos lá. O que é que vai tipificar o racismo, doutor? Primeiro, a gente precisa diferenciar as condutas do racismo e da injúria racial, por exemplo. O racismo, ele é uma conduta que vai de encontro a uma coletividade. Então, um exemplo, como a própria lei diz, segregar alguém por conta da sua cor, raça ou etnia, por exemplo. Então, vamos trazer aqui um exemplo prático. Uma pessoa vai entrar dentro de um ônibus e outra que está lá dentro fala: não, você não vai entrar porque você é negra. Isso é o crime de racismo tipificado lá na lei de racismo. A injúria racial, ela é diferente. A injúria racial, como a própria lei diz, ela tem um caráter de ofender alguém e aí, trazendo para a questão racial, ofender essa pessoa por conta da sua raça, cor ou etnia. Então, existe essa diferença inicial que é importante fazer até para poder tipificar como crime ou a conduta do racismo ou a conduta da injúria racial. Ok. Houve mudança na lei no início deste ano em relação ao racismo? Houve, na verdade, em relação à injúria racial. O que foi que aconteceu? Antes, a injúria racial era tratada somente como uma injúria qualificada no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Ou seja, era um crime contra a honra que era qualificado se fosse cometido por conta da raça, cor ou etnia. E o que foi que aconteceu no início deste ano? Houve a sanção da lei que tirou essa ofensa pela raça, cor, etnia do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal e trouxe para a lei de racismo. Por que houve essa atualização? O STF, ele tinha dado já uma decisão enquadrando, trazendo aí algumas características da lei do racismo para a injúria racial. E aí não fazia sentido algumas coisas. E o que foi que o legislador fez? Pegou essa conduta que trata sobre a questão racial, preconceito, né, ofensa por questões raciais, e trouxe para a lei de racismo. E isso muda em muita coisa na prática, como, por exemplo, a pena, o tratamento, as consequências penais, a questão da inafiançabilidade, né, ou seja, o crime não é mais afiançável. Antes, quando a pessoa cometia esse crime de injúria racial, que era levado para a delegacia, por exemplo, poderia ser arbitrada uma fiança. Hoje não existe mais essa possibilidade. Também se tornou um crime imprescritível. O que é isso? Pode ser julgado a qualquer tempo, não existe um prazo que a gente chama prescricional. E aí o que seria o prazo prescricional? É quando a lei ela traz um prazo que a pessoa deve ser julgada naquele prazo. Já no crime de injúria racial não existe mais isso, não existe mais um prazo para essa pessoa ser julgada. Se ele aconteceu há 2 anos atrás... Não tem problema. Não tem problema. Entendeu? Então, assim, é algo que é muito importante para essa luta, né? Contra o racismo. Infelizmente, hoje me parece que tem aumentado ainda mais, mesmo com um dia tão importante que é o Dia da Consciência Negra, que é um marco muito importante para essa luta, que é justamente para conscientizar as pessoas. Parece que o número dessa prática somente aumenta, principalmente em um país como o nosso, onde as pessoas, todo mundo tem um traço de uma pessoa negra, por exemplo. Sim. A gente vê uma pessoa de pele branca com o nariz de uma pessoa negra com cabelo liso, por exemplo, que é muito característico de índio ou de uma pessoa branca. Então, assim,
Eu particularmente não entendo como que existe esse tipo de prática em um país como o nosso, mas a nossa legislação vem se atualizando para combater isso, né? E mesmo também, além, né, da gente ver cada vez mais essa conscientização a respeito do tema, a gente ainda vê também que a legislação ela tem cada vez mais ficado mais rigorosa e ainda assim as pessoas elas parecem que estão cometendo mais ainda esse tipo de crime. Doutor, para a gente só entender assim melhor, sofri racismo, o que é que eu tenho que fazer? Qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar? Primeiro passo, se sofreu racismo ou uma injúria racial, é importante você colher ali alguma prova para que você possa tomar as medidas cabíveis. Exemplo, alguma testemunha, se o fato ocorrer, por exemplo, em uma rede social, se tirar um print disso aí, ir até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Então, esse é o primeiro passo para que seja dado início a tudo, inclusive a própria investigação e posteriormente para que o Ministério Público venha oferecer o que a gente chama de ação penal, ou seja, para que aquela pessoa que cometeu essa conduta venha responder criminalmente por isso. Só um detalhe importante na legislação, que houve essa inovação, é que inclusive a pessoa que comete um crime de injúria racial, ela pode ser presa preventivamente também. Ou seja, a depender da conduta da pessoa, a depender da gravidade dessa conduta, a depender também do histórico dessa pessoa, o juiz, na audiência de custódia, por exemplo, ele pode ali decretar a prisão preventiva dessa pessoa e a pessoa fica presa preventivamente. Outro ponto também que a lei trouxe como inovação é se esse fato ocorrer, um exemplo, em um estádio de futebol, essa pessoa ficará proibida de frequentar esse estádio de futebol durante um prazo de 3 anos. Então, assim, de fato é algo muito importante essa atualização, porque a gente vê diariamente nos noticiários, como vocês trazem, essas condutas acontecendo em todos os lugares. E é interessante também pontuar que tanto o racismo quanto a injúria racial são crimes. Então você vai responder por esse crime na esfera criminal do Poder Judiciário, né? Exato. E aí a pessoa que comete esse crime responde de fato criminalmente, e aí havendo uma condenação, tem todos os efeitos penais para isso. A pessoa, por exemplo, vai perder os seus direitos políticos em um caso de condenação. Então, é algo que as pessoas precisam tomar cuidado com o que falam, né? Às vezes, mas foi involuntário, não era a minha intenção, mas, você tem que ter muito cuidado com o que você faz, porque isso termina ofendendo a outra pessoa, pode ofender uma coletividade e você vai responder criminalmente por isso, passível inclusive também, além da própria pena de reclusão, há uma pena de multa também que o juiz ou a juíza pode arbitrar. Doutor, um outro ponto também que a gente escuta muito, né, algumas pessoas comentando, é sobre a expressão, né? Eu tenho a minha liberdade de expressão. O que a gente poderia falar sobre esse ponto? Existe aí a questão da liberdade de expressão, de fato, é um direito constitucional. E só que a coletividade, a própria honra da pessoa também é um direito constitucional. Então a gente tem aí 2 direitos constitucionais garantidos, mas tem que entender que a liberdade de expressão, ela não pode ultrapassar um limite. E qual é esse limite? A partir do momento em que você utiliza essa sua liberdade de expressão para cometer um crime, você já ultrapassou esse limite. Então, é importante que as pessoas entendam que a liberdade de expressão não é uma carta branca para cometer crimes. Existe sim um limite. Se você ultrapassa esse limite, por exemplo, ofendendo outra pessoa por questão de raça ou etnia, isso aí deixa de ser liberdade de expressão. Você não tem essa carta branca para isso. E aí você passa, assim, a cometer o crime porque você está ferindo, por exemplo, outro direito constitucional, da mesma forma como a liberdade de expressão. Só que essa liberdade de expressão deixou de existir porque você acabou de cometer um crime. Então, assim, de fato, a liberdade de expressão é um direito constitucional nos dado, só que existe um limite para a utilização desse direito constitucional. Como eu falo, se você quer utilizar esse direito para cometer um crime, infelizmente, você não vai poder se valer desse direito e vai responder criminalmente por isso. Verdade, viu? Olha aí, vocês ficarem bastante atentos.
Doutor, é muito importante que a vítima ela tenha um apoio de uma consultoria jurídica para poder guiá-la, né, da melhor forma possível, para ela saber realmente se valer dos seus direitos? Sim, inclusive a própria lei também do racismo, ela traz isso lá previsto de que a pessoa que é vítima desse crime, ela deve ser acompanhada por um advogado, por um defensor, enfim, deve ter um acompanhamento jurídico. Isso não é uma mera opção, isso é o que a própria legislação traz. Então é importante até para que a pessoa se sinta mais segura. Infelizmente, como a gente vive em uma sociedade ainda racista, é importante que a pessoa tenha ali um apoio para se sentir um pouco mais segura. E quando você tem um apoio jurídico ali ao seu lado, termina tendo uma segurança maior, até para que você venha de fato denunciar aquela conduta. Porque muitas vezes a pessoa fica ali, não vou estar sozinha nisso, não vou querer, não me sinto segura. E aí quando você tem esse apoio, de fato você toma mais coragem para poder denunciar e que essa pessoa que cometeu esse crime venha aí ser processada e ao final julgada e condenada. Né? Muito bem. Para a gente fechar, qual que é a grande mensagem que fica, né, sobre racismo, injúria racial e esse dia que é tão importante, gente, mas que também é muito mais importante que a gente lembre dele todos os dias do ano, que é o Dia da Consciência Negra. Vou deixar uma mensagem inicial aqui para as pessoas que infelizmente pensam em cometer essa conduta ou até que cometem essa conduta, né? Hoje é um dia muito importante, Dia da Consciência Negra, então se as pessoas venham a se conscientizar, a gente está falando aqui do direito penal, falando sobre pena, mas vamos tratar um pouco sobre a prevenção para que não venha a sofrer essa pena. Então, não pratique essa conduta, porque de fato é algo que é inexplicável, particularmente não entendo. Então você não pratique essa conduta, até para não cometer crimes e também para não violar algo básico que é a dignidade da pessoa humana. O fato de uma pessoa ser de uma etnia, ter uma raça diferente da sua, não significa que ela é inferior a você. E para você que é vítima desse tipo de conduta, tenha coragem e vá denunciar esse tipo de conduta, até para que o Estado possa aí dar uma pena, aplicar uma pena contra essa pessoa que praticou essa conduta. Verdade. E quanto mais a gente denuncia, mais a gente sabe que o Estado vai poder atuar, tá, gente, em favor das vítimas. Então, por favor, não deixe de denunciar, porque é muito importante. Doutora Alexandre, muito obrigada pela sua participação. Foi perfeita em cada palavra aqui junto com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom Obrigado. dia. Bom dia a todos. Muito bem, gente. A gente conversou com um advogado criminalista, Alexandre Teixeira, sobre racismo e injúria racial. E assim nós vamos encerrando esse dia de hoje. Amanhã nós estaremos de volta a partir das 9 da manhã aqui na telinha da TV Mar. E é claro, eu te aguardo. Grande beijo. Tchau, tchau.